Olá, estamos de volta com o quinto e último bloco do programa Lente Aberta e o assunto agora é economia em tempos de crise. Nós não estávamos bem antes da pandemia. O Brasil vem atravessando problemas graves, gravíssimos, diga-se de passagem, principalmente depois de 2015. A crise começou em 2013, mas em 2015 ela se agrava e o impeachment, aqui eu não estou julgando o mérito dele, se foi correto ou não, isso não vem ao caso agora, o impeachment não facilita as coisas. Michel Temer, apesar de ter uma popularidade muito baixa, tenta fazer com que a economia do país volte a andar, é bem sucedido em alguns aspectos, e o Brasil elege então, pela primeira vez na sua história, um presidente de extrema direita. Teoricamente, era para ter dado certo, de acordo com alguns analistas. Mas, por uma série de fatores que não me cabe aqui julgar nesse momento, nós não tivemos um desempenho econômico tão bom assim antes da pandemia, ou seja, em 2019. O país cresceu pouco mais de 1% e, sinceramente, a culpa não é, nesse caso, de governos anteriores, mas de um contexto que envolve, sim, o atual governo federal também. E daí vem a pandemia. E com a pandemia, a necessidade, e nesse caso o governo federal agiu corretamente, de ajudar a população mais pobre com o auxílio emergencial. E isso custou uma fortuna. A dívida interna do Brasil passou de 70% do PIB, o Produto Interno Bruto, era 70% em janeiro, para 90%. E esse número é preocupante. Nós, até onde eu saiba, nunca tínhamos atingido esse patamar antes. A venda de empresas estatais pode diminuir esse dano, mas não basta. Enquanto os economistas e os políticos discutem como reverter esse quadro da maneira menos traumática possível, aqui, nós, do povo, temos que encontrar uma maneira de sobreviver também. Lógico, dependemos deles e dos acertos deles. Alguns erros já foram percebidos. O Brasil é campeão mundial aí na produção de soja, né? Um dos campeões mundiais na produção de soja. Nós vendemos toda a nossa soja e agora a gente está sendo obrigado a importar soja dos Estados Unidos para abastecer o mercado interno, porque, enfim, os produtores de soja se sentiram atraídos pelos preços internacionais devido à cotação do dólar. Eu entendo, é uma questão de negócios. Mas nesse processo nós tivemos que pagar um preço alto como povo. É só ver o que aconteceu, por exemplo, com o preço do arroz, um dos alimentos essenciais na mesa do brasileiro. Então, sim, a gente depende dos acertos de Brasília, esperamos que esses acertos ocorram, que a hiperinflação não volte, porque seria ruim para todos. Eu me lembro dessa época e, sinceramente, foi uma época muito confusa para o país como um todo. Ninguém saía lucrando de verdade naquela situação ridícula, absurda. Mas o fato é que, se nós não nos ajudarmos, vai ficar difícil. Portanto, em vez de comprar de algum site da China, se você tem o produto aqui no Brasil, compre do comerciante no Brasil. Compre do seu vizinho, compre do município vizinho, do estado vizinho, de preferência dentro do estado. Compre, enfim, perto de onde você mora, as coisas que você precisa, para que o dinheiro circule na região. Nós precisamos fortalecer as economias micro-regionais, porque fortalecendo a circulação de dinheiro dentro da nossa comunidade, nós ganhamos um fôlego extra. E vamos precisar desse fôlego extra a partir de janeiro. Pois o auxílio emergencial acaba.
mas a pandemia não. Eu espero sinceramente que o governo federal reveja o seu posicionamento em relação às vacinas, porque só com a vacinação, principalmente dos mais frágeis, nós vamos poder caminhar em direção à normalidade. E isso também não vai ser fácil. É importante que todos tenham em mente o seguinte: a pandemia não acabou e existem variações do coronavírus. Para essas variações não existe vacina. Portanto, o distanciamento social continua sendo uma necessidade. O uso de máscaras também. Álcool gel nem se fala. E dentro dessa realidade nós temos que fazer a economia andar. Por isso a importância de valorizar os parceiros locais. Em tudo. No meu segmento, por exemplo, os programas de TV locais. Mas eu estou falando do meu segmento. Existem vários segmentos. A doceira do seu bairro, o jardineiro que trabalha perto da sua casa. Enfim, pessoas que executam um bom trabalho e que precisam do seu apoio nesse momento. Se nós apoiarmos uns aos outros, vamos poder passar por essa fase, como eu já disse, de forma menos traumática. Precisamos, em contrapartida, que o governo federal tome o mais rápido possível as medidas mais saudáveis para a economia, até mesmo para que a cotação do dólar volte para patamares razoáveis. O dólar perto de R$6 é um absurdo. A nossa moeda foi uma das que mais se desvalorizou no mundo inteiro ao longo do ano de 2020. E não, isso não foi bom, ao contrário do que alguns imaginam. Os produtores rurais, por exemplo, vão sentir os efeitos desse dólar alto agora, no plantio da próxima safra, porque os insumos são cotados em dólar. Então nós precisamos, todos nós, cobrar ações efetivas do governo federal, mas também fazer a nossa parte, aqui na parte de baixo da pirâmide, onde de fato as coisas acontecem. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.